Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal, sempre nas noites de terça-feira, refletindo aspectos importantes para a nossa fé católica apostólica romana. Há mais de um ano, esse programa, sob a minha direção, tem se dedicado a abordar assuntos ligados à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No encontro passado, nós tratamos do sangue de Cristo. Agora vamos tratar de um argumento, eu garanto, que é muito interessante e, mais do que isso, importante para a sua, para a minha, para a nossa vida de fé. O esponsal de Cristo. Esponsal. O que é o esponsal? Para usarmos uma linguagem, digamos assim, popular, o esponsal de uma pessoa que terminou o namoro e vai dar um passo adiante. Esponsal é noivado. Pois bem, o esponsal de Cristo, Cristo, o noivo, ou, se quisermos, Cristo, o esposo. Mas essa ideia do esponsal de Cristo, Cristo, o noivo, Cristo, o esposo, esposo de quem? Esposo da igreja, esposo também da nossa alma. Essa ideia não é nova. Essa ideia já aparece no Antigo Testamento. Uma imagem muito bonita, muito sugestiva, para representar o quê? Para significar o quê? A intimidade amorosa de Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, com a sua esposa Israel. Ou seja, a relação esponsal marital, digamos assim, entre um homem e uma mulher, evoca a ideia do amor, a ideia da intimidade, a ideia da entrega, a ideia do abandono, a ideia de uma vida a dois, onde um não se entende sem o outro e vice-versa. Vamos a alguns textos do Antigo Testamento. Muitas vezes, eu já advirto, de que o Antigo Testamento trata, sobretudo nos profetas, dessa imagem bonita de Deus, esposo de Israel, Israel, a esposa de Deus. Deus desposa Israel. Como o programa é breve, eu escolhi 3 citações, e todas elas do livro do profeta Isaías, para demonstrar isso. Ou seja, quando Jesus vai utilizar a ideia de ele esposo, ele noivo, essa ideia já havia sido utilizada pelos profetas no Antigo Testamento. Isaías, capítulo 54, versículos de 4 a 8. Nada temas, não serás desapontada, não te sintas perturbada, não terás do que te envergonhar, porque vais esquecer-te da vileza de tua mocidade. Já não te lembrarás do opróbrio de tua viuvez, pois teu esposo é o teu Criador. Vou repetir, teu esposo é o teu Criador. Chama-se o Senhor dos Exércitos, teu Redentor é o Santo de Israel. Chama-se o Deus de toda a terra. Como uma mulher abandonada e aflita, eu te chamo. Pode-se repudiar uma mulher desposada na juventude? Disse o Senhor teu Deus. Por um momento, eu te havia abandonado, mas com profunda afeição eu te recebo de novo. Num acesso de cólera, volvi de ti minha face, mas no meu eterno amor tenho compaixão de ti. Olha, é muito bonito, viu? Isso é uma declaração de amor que, se um homem fizesse para uma mulher, a deixaria imensamente feliz. Eu não posso abandonar você, eu amo você. No caso aqui, uma palavra forte do Senhor Deus, que é o esposo, o Criador, que desposa a criatura, ele disse, por um tempo, por um momento, eu te havia abandonado. Mas por que é que Deus abandona o seu povo? Porque o povo quer abandonar Deus, ou já abandonou Deus. Quando ele se volta para os ídolos, quando ele faz aliança com os povos pagãos, o que era proibido, quando ele se dobra diante dos ídolos, o que era abominável,
Então Deus entrega Israel às suas próprias iniquidades, porque é Israel quem quer. Mas, apesar disso, com profunda afeição eu te recebo de novo. Olha que bonito. Então, para descrever o apaixonado amor de Deus pelo seu povo Israel, o próprio Deus se apresenta como esposo. Teu esposo é teu Criador. Próximo texto, Isaías capítulo 61, versículo 10. Olha que coisa bonita. Com grande alegria, eu me rejubilarei no Senhor, e meu coração exultará de alegria em meu Deus, porque me fez revestir as vestimentas da salvação. Envolveu-me com um manto de justiça, como um neo-esposo cinge o turbante, como uma jovem esposa se enfeita com suas joias. Que maravilha! Agora é Israel que se encara como uma jovem esposa, que se embeleza toda, que se emperequeta toda, para ficar bonita diante do neo-esposo, que cinge o turbante. O turbante era uma peça que era colocada na cabeça para evocar a dignidade. Havia vários tipos de turbante. O turbante também dava a ideia de honra, de prestígio social. Havia turbante que eram próprios dos sacerdotes, turbante que eram próprios dos magistrados, turbante que eram próprios dos reis, das pessoas de destaque na sociedade. Olha que ideia bonita. Neo-esposo, neo-esposo. Aliás, com grande alegria eu me rejubilarei no Senhor e meu espírito exulta de alegria em meu Deus. Você consegue lembrar quem foi a figura do Novo Testamento que citou quase literalmente essa frase? A minha alma engrandece o Senhor, exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. De onde foi que Nossa Senhora tirou essa frase? Isaías 61, 10. Com grande alegria eu me rejubilarei no Senhor, e meu espírito exultará de alegria em meu Deus, porque me fez revestir as vestimentas da salvação. Eis aqui a imagem bonita. Nossa Senhora tinha essa ideia bem nítida no seu coração. A alma dela foi desposada pelo seu Senhor quando ela disse sim. Aliás, no segundo bloco, a gente já vai analisar o primeiro episódio da vida pública de Jesus no Evangelho segundo João. Aconteceu quando? Qual foi o primeiro milagre da vida pública de Jesus? Foi num contexto de esponsalidade. Ou seja, Jesus está começando sua vida pública numa festa de casamento. E quem está lá? Maria, a mãe de Jesus. E o milagre vai levar os discípulos de Jesus a crerem nele, por intercessão da Virgem Maria. Numa festa de casamento, o primeiro milagre operado pelo esposo da igreja. Então, o capítulo 2 do Evangelho segundo João, o milagre das bodas de Caná, já tem a nos dizer isso. Chegou o esposo. E o esposo vai se revelar ao mundo a partir dessa festa com um milagre prodigioso. Pronto, o tema do esponsal de Cristo encontra nesta etapa da vida de Jesus. Vida pública começa em Caná da Galileia, o esponsal. Não sabemos o nome do noivo que casou e ofereceu essa festa. Não sabemos o nome da noiva que casou e ofereceu essa festa. Mas sabemos o nome daquele que está lá com sua mãe e a convite de sua mãe, ou melhor, diante do pedido doce da mãe do esposo, o esposo vai realizar o primeiro grande milagre de sua vida pública. A esponsalidade de Cristo, Cristo, o esposo, vai se dar a conhecer ao mundo a partir dessa festa.
está terminando esse bloco. Desejo a você que não saia daí. No próximo bloco, retomamos as bodas de Caná e depois vamos a uma frase maravilhosa de São João Batista sobre esse assunto. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o segundo bloco do nosso programa Eclésia, desta vez debruçando-se sobre o argumento, o esponsal de Cristo. Cristo, o noivo, ou Cristo, o esposo. Noivo e esposo são duas traduções possíveis. Por quê? Porque o noivado, naquele tempo, já era considerado como um casamento. O anjo Gabriel foi enviado a uma virgem em Nazaré, prometida em casamento, e o nome da virgem era Maria. Vejam, tinha havido já o esponsal entre Maria e José, a promessa de casamento. Mas, pelos costumes daquela época, o noivado já era tido como casamento. Se bem que o noivo não podia tocar na noiva. Já estavam prometidos, já havia um compromisso. O casamento propriamente dito se realizaria mais para frente, mas para fins, digamos assim, de tradição familiar, nos costumes daquele tempo, eles já eram tidos como casados. Por isso, o drama de São José, de quando ele soube que Nossa Senhora estava grávida, etc., estava ainda pensando em repudiá-la, quando o anjo lhe apareceu e disse: José, não temas receber Maria como tua esposa, porque aquele que vai nascer dela é obra do Espírito Santo. Eu prometi retomar as bodas de Caná e as intuições teológicas das bodas, eu remeto você ao bloco anterior, mas porque as bodas de Caná, elas abrem, por assim dizer, a vida pública de Nosso Senhor, no quarto evangelho, é uma forma de dizer, cumpriram-se as profecias lá do Antigo Testamento a respeito do esposo, a respeito do marido. Cito Isaías 62, versículos de 1 a 5. No bloco anterior, citei Isaías 54, Isaías 61. Mas como são 3 citações fantásticas só do profeta Isaías, me permitam ler a terceira e logo depois retomamos as bodas de Caná e depois São João Batista. Como é que ele vai se identificar e como ele vai chamar nosso Senhor Jesus Cristo? Ele é o amigo do esposo e Jesus é o esposo. E a alegria do amigo do esposo, ou seja, de João Batista, é uma alegria completa. Nisto consiste a minha alegria, que agora se completa. Bem, Isaías 62, de 1 a 5. Por amor a Sião eu não me calarei. Por amor de Jerusalém não terei sossego, até que sua justiça brilhe como a aurora e sua salvação como uma flama. As nações verão então tua vitória e todos os reis teu triunfo. Receberás então um novo nome, determinado pela boca do Senhor. E tu serás uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real entre as mãos do teu Deus. Não mais serás chamada desamparada, nem tua terra a abandonada. Serás chamada minha preferida, e tua terra a desposada, porque o Senhor se comprazerá em ti, e tua terra terá um esposo. Assim como um jovem desposa uma jovem, aquele que te tiver construído te desposará. E como a recém-casada faz a alegria de seu marido, tu farás a alegria de teu Deus. Me permita aqui uma expressão bem do colóquio dos jovens. Isso é uma declaração apaixonada de Deus que ama tanto o seu povo. Israel, aqui chamado de esposa. A esposa, a minha preferida, a desposada, aquela que vai receber um nome novo. Ela vai receber uma esplêndida coroa, ou seja, Deus cumulando o povo que Ele tanto amou, que Ele tanto quis, por quem Ele tanto fez, vai cuidar, vai dedicar todo o carinho, vai cumular de mimos, encher de glória essa nação amada. Não me esquecerei de ti.
tu não serás desamparada, não tereis sossego. Vejam, sempre eu vou te amar, sempre eu vou te amar, sempre vou cuidar de ti, sempre te cobrirei de bênçãos, sempre estarei do teu lado, sempre te protegerei, sempre te darei graças, sempre te honrarei, sempre te darei favores. E isso constantemente, não terei sossego. Agora vocês acham mais fácil compreender, porque no quarto evangelho, o começo da vida pública de Jesus é numa festa de casamento, as bodas de Caná. Nosso Senhor Jesus Cristo, certa feita, foi interpelado pelos discípulos de São João Batista, porque os discípulos de Jesus não jejuavam. Jesus vai dar uma resposta e aqui, na sua vida pública, é a primeira vez que Jesus vai se chamar de esposo. Vamos ao texto? Mateus capítulo 9, de 14 a 15. Então os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não? Jesus respondeu: podem os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhe será tirado o esposo. Então eles jejuarão. Jesus, o esposo da igreja. Da mesma forma, Jesus, o esposo da minha alma. Sexo masculino, sexo feminino. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, de sorte que já não são dois, mas uma só carne. Vocês sabiam que os padres da igreja também leram essas palavras do Senhor Deus no livro do Gênesis para descrever a relação entre Cristo e a igreja? E outros padres da igreja vão mais além. Eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Alma, em língua portuguesa, é no feminino. Cristo, o hóspede da minha alma. Cristo, o esposo da minha alma. Cristo me desposou. Ah, sim, e temos uma prova disso. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. O que desposa a igreja é aquele que desposa o coração de cada membro da igreja. E a ideia do esposo evoca aquela realidade tão cara que se encontra no livro do profeta Ezequiel, graças a Deus que eu corrigi em cima, Jeremias capítulo 20, versículo 7. O que é que nós temos aqui? O profeta se identificando com uma mulher seduzida. A alma do profeta foi seduzida por Deus. Deus, no Antigo Testamento, é o esposo não só de Israel, mas também da alma do profeta. E, portanto, da sua alma, da minha alma. Veja, leia aqui, por favor, leia comigo. Jeremias, capítulo 20, versículo 7. Seduzistes-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Dominastes-me e obtivestes o triunfo. Sedução. Está aí uma palavra que em âmbito conjugal, namoro, noivado, casamento, é uma palavra apropriada, a sedução. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Portanto, se você pode propriamente chamar Jesus de esposo, porque ele se chamou, Jesus é o esposo da igreja, como Jesus é o esposo da sua alma. Jesus é o esposo da sua alma, no sentido de Jeremias capítulo 20, versículo 7. Seduzistes-me, Senhor, e eu me deixei seduzir.
O que é a sedução? A sedução é a arte de você entrar na intimidade de uma pessoa e desarmá-la, 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 desarmá-la. Não contra a vontade dela, mas com a aceitação dela. Isso é sedução. Até chegar no mais íntimo, do mais íntimo, do mais íntimo da intimidade dela. Nem vou entrar em detalhes por razões óbvias. Cristo também faz isso na alma de uma pessoa. Pois bem, está terminando esse bloco. Gostaria de lembrar a você que todos os nossos programas anteriores estão disponíveis no YouTube da Rede Século XXI. Falando em YouTube, se você estiver vendo pelo aplicativo esse programa, peço a você que deixe o seu like no vídeo e também compartilhe com seus amigos. Também não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ser notificado das nossas próximas transmissões e novos conteúdos. Eu também tenho um canal no YouTube e você pode se inscrever lá também. Basta buscar pelo meu nome, Dom José Francisco Falcão. Não saia daí, vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para dar continuidade no terceiro bloco à nossa investigação do tema, na Escritura, do tema o esponsal de Cristo. Cristo, o nosso esposo. Cristo, o esposo da igreja. Esse tema foi caro para Jesus, não só pelo episódio já citado de Mateus, capítulo 9, de 14 a 15, mas uma parábola, a parábola das virgens prudentes e imprudentes. Jesus se identifica com o noivo ou com o esposo que está para chegar. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o terceiro bloco, o programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento, o esponsal de Cristo. Cristo o noivo ou Cristo o esposo. Como eu falei no primeiro bloco, esse argumento que era caro para Jesus, que duas vezes falou, uma na parábola que vamos abordar agora das 10 virgens, as prudentes e as imprudentes, e uma na resposta aos discípulos de João Batista. Pode o noivo, o esposo, os amigos do esposo podem afligir-se enquanto o esposo está com eles, dias virão em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. Vejam, quem foi que se dirigiu a Jesus para perguntar por que eles não jejuam? Os discípulos de João. Pois agora vamos ao próprio João. O que é que o próprio João Batista diz sobre esse argumento? João, capítulo 3, versículo 29. Aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente e o ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisto consiste a minha alegria, que agora se completa. Pergunta. João Batista, todos nós sabemos da linguagem forte, dura, enérgica e intransigente dele, o que talvez poderia, na mente de alguns, indicar a ideia de que ele era brabo, abusado, só tinha aquela cara fechada. Mas João Batista era uma pessoa muito alegre, viu? João Batista era uma pessoa extremamente alegre. Está aqui a prova. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. A alegria de João era constante e ela se torna completa quando ele vê Jesus, quando ele aponta para Jesus, dizendo para o povo: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, ou ainda, entre vocês está aquele que vocês não conhecem, e eu não sou digno de desatar as correias das minhas sandálias. E depois, Jesus entrando na fila com todos os judeus para ser batizado. E João Batista diz: eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim, deixa por ora para que se cumpra toda a justiça. Vejam a alegria de João Batista ao
batizar Jesus. Repare que esse versículo é o 29. Depois vocês leiam o versículo 30. O outro, uma das últimas frases de João Batista. Importa que ele cresça e eu diminua. Então, o versículo 29, ele fala do esposo, que é Jesus, fala de si como o amigo do esposo. Minha alegria agora se completa, importa que ele cresça e eu diminua. É como se ele dissesse, minha missão aqui na terra acabou. Não tem mais nada que eu possa esperar. E, de fato, ele vai ser preso por Herodes. Vai ser levado para a fortaleza de Maqueronte, que hoje, suas ruínas foram encontradas. Hoje, fica na atual Jordânia. Atual Jordânia. Pois bem, a alegria do primo de nosso Senhor. A alegria daquele que disse, eu sou a voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. A alegria dele, eu fui amigo do esposo. O esposo que vai desposar a minha alma, vai desposar a igreja, vai desposar os corações que aceitarem-no como esposo. Minha alegria é completa. Muito bonito, muito bonito. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, São Paulo utiliza essa mesma imagem. Eu acho muito bonito isso daqui. Aliás, eu como bispo, nós como sacerdotes, todos os batizados, vejam o carinho que São Paulo tem pela igreja e o cuidado dele é o cuidado de um pai que cuida de uma filha que é uma virgem pura para apresentar ao seu esposo, futuro esposo, no dia do casamento. Vamos ver? Segundo aos Coríntios 11, versículo 2. Eu vos consagro um carinho e amor santo, porque vos desposei com um esposo único e vos apresentei a Cristo como virgem pura. Que beleza! São Paulo desposou a igreja como uma esposa única. Vocês já sabem porque o bispo utiliza o anel, não sabem? Porque ele tem uma esposa, a igreja. E ele deve, olha a responsabilidade, apresentar a igreja dele, a diocese dele, a porção do povo de Deus que foi confiada a ele, como uma virgem pura. Ninguém tocou nela, ela não está contaminada pelas doutrinas, ela não está contaminada pelos devaneios do mundo, pelas ideologias, ela está pura na autenticidade da sua fé, na prática dos mandamentos, na fidelidade a Cristo. Ela não está desfigurada com os elementos, os costumes do mundo. Olha que imagem bonita. São Paulo diz, eu vos desposei, ou seja, eu casei com vocês, vocês são a minha esposa. Aqui, lógico, ele está se dirigindo à comunidade de Corinto. Mas isso se aplica a todas as outras comunidades, porque a solicitude do apóstolo Paulo não foi apenas pela comunidade de Corinto, mas pela de Éfeso, pela de Esmirna, pela todas as comunidades daquele tempo espalhadas no norte da África, na Ásia Menor, no Oriente Médio, na Europa e assim por diante. Agora, nós vamos a um tema muito bonito, abordado pelo próprio apóstolo Paulo, que é um dos fundamentos para a sacramentalidade do matrimônio, Cristo, esposo da igreja. O amor de Cristo pela igreja é parâmetro para o amor entre os esposos. Efésios 5, de 21 a 32. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos, vírgula, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, vírgula, como o Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra,
para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Este mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. O tema da esponsalidade de Cristo não podia esquecer esse texto fantástico, que infelizmente é muito mal interpretado por algumas pessoas que deveriam pedir perdão a Deus por insinuar que o apóstolo Paulo é machista ao dizer que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Olha a frase toda. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. A submissão ao Senhor é a submissão no amor. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Não é submissão no sentido pejorativo. Da mesma forma que a mulher deve ser submissa ao marido, o marido deve ser submisso à mulher. Está escrito, versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Leia a frase anterior para não concluir maluquice e dizer que a mulher, quando São Paulo diz que a mulher deve ser submissa ao marido, que São Paulo aqui está sendo machista. Não é no sentido. Leia a frase toda. Como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher. Leia a frase toda. Como Cristo é o chefe da igreja. Na Bíblia, chefe é aquele que morre pela outra pessoa. Na Bíblia, chefe é quem está coroado de espinhos. Cristo é chefe dando a vida pela esposa. Não tire conclusão precipitada. Leia a frase direita. Pelo amor de Deus, aqui não tem nada de machismo. Portanto, assim também, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. A igreja é submissa não como escrava, não como aquela que balança a cabeça como catenga. Ela é submissa no amor. No amor que ela retribui pelo fato de ter sido amado tanto na cruz, até ao ponto de Jesus ter derramado sangue por ela. Aqui não tem nada de machismo. Cuidado com as expressões submissão, chefe. São palavras que têm um sentido completamente diferente no contexto em que o apóstolo Paulo escreveu isso. E assim, os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. É assim que eles são chefe. É assim que as mulheres são submissas a eles. O que é ser chefe aqui? É dar a vida pelo outro. Como Jesus, chefe da igreja, deu a vida pela igreja. Está terminando o bloco. Acho que esse texto de São Paulo precisava ser citado para esclarecer e, talvez, tirar algumas dúvidas, algumas ideias equivocadas que alguns tinham na cabeça de que São Paulo é machista. São Paulo de machista não tem nada. Isso é uma afirmação injusta e, portanto, nunca pode ser aplicada ao grande apóstolo. Até logo mais, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o último bloco do nosso programa Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento o esponsal de Cristo. Cristo, o noivo, ou, se quisermos, Cristo, o esposo da igreja, o esposo da alma, da pessoa que o aceita como seu Senhor e Salvador. Eu quero agora agradecer a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é fiel em sua doação e também em suas orações. Você, meu filho, minha filha, é o grande responsável por este programa estar no ar. Você é o grande patrocinador da Rede Século XXI, que leva a todos pela TV e pela internet e para todo o mundo este sinal que espalha a palavra de Deus. Se você ainda não assumiu esta missão, junte-se a nós. Você pode fazer a sua doação pelo Pix.
apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela. Seja um evangelizador junto com a Associação do Senhor Jesus. Como diz o Padre Eduardo, ela não é minha, ela é do Senhor Jesus. Agora vamos, o último bloco tradicionalmente é reservado para respostas às perguntas que chegam aqui até esse exato momento eu não sei quais são. O Caio já deve estar colocando no teleprompter daquela câmera ali. E vamos tentar responder, Deus tenha misericórdia de mim. Caio, vamos ver o que você tem para nós. Primeira pergunta. Como podemos compreender a ideia de Jesus como esposo da alma? O que ele quer dizer com isso? O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, de sorte que já não são dois, mas uma só carne. Jesus acrescenta: o que Deus uniu, o homem não separe. Aqui está, coloque no lugar da palavra homem Jesus, coloque no lugar da palavra mulher a sua alma. Alma desposada pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo utiliza uma expressão que me toca muito. Essa expressão, eu acho que ela é apta para definir isso à luz da fé. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Pronto. Aqui está Cristo que desposa uma alma. Alma desposada pelo próprio Cristo. Já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Os dois, uma só carne. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, de sorte que já não são dois, mas uma só carne. Isso se aplica à vida matrimonial e atinge o seu ápice, por assim dizer, no momento da maior intimidade. Qual é o momento da maior intimidade entre um esposo e uma esposa? Eu vou dizer, bem por cima, o momento em que a carne dele se torna uma carne com a carne dela. À luz da fé, quando é que Cristo esposo se torna esposo de sua alma? Quando a intimidade pela fé atinge esse momento. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo. Eu penso como Cristo, porque os meus pensamentos são dele. Os meus desejos são dele. Os meus ideais são dele. É o que a esposa perdidamente apaixonada diz a respeito do esposo. Como é que eu posso viver sem você? Como é que eu posso respirar sem você? Como é que eu posso passar 24 horas sem você? Como é que eu posso sonhar sem você? Marido apaixonado pela esposa sabe muito bem o que eu estou dizendo. Mulher apaixonada pelo seu marido sabe muito bem o que eu estou dizendo. Pronto, aplique isso para a relação da alma com Jesus. Agora, vamos à segunda pergunta. Quais deveriam ser as atitudes dos cristãos como almas desposadas pelo próprio Deus? Eu acredito que o próprio texto de Gálatas capítulo 2, versículo 20, eu vou ler a partir do versículo 19 até o versículo 21, Gálatas 2, porque a resposta acho que está aqui, acho. Na realidade, pela fé, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não menosprezo a graça de Deus, mas em verdade, se a justiça se obtém pela lei, Cristo morreu em vão. Repare, eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Algo parecido não acontece quando você deixa o pai e a mãe para viver com outro homem? A noiva está se preparando para casar, correto? Está morando com o pai e com a mãe. Ela decidiu, vou deixar papai e mamãe para viver com esse homem, para viver para esse homem.
para estabelecer uma vida a dois, unidos até que a morte nos separe. Então, faça agora a transposição. Você tem um mundo, você vivendo para o mundo, vivendo com o mundo entendido no sentido pejorativo, o mundo das trevas, o mundo do pecado, o mundo da ignorância, o mundo das maldades, das perversidades, o mundo do diabo. É mundo no sentido de realidade sem Deus, longe de Deus, nas trevas. Eu deixei para viver para o meu Senhor. Pronto, acho que a resposta fica fácil quando você evoca um texto da Escritura. E esse texto me parece sugestivo. Eu morri para a lei a fim de viver para Deus, estou pregado. Vim aqui para sofrer com o Senhor, vim aqui para estar com o Senhor. A todos os instantes, em todos os instantes, até o fim da minha vida. Como o marido que decide deixar o seu pai e sua mãe para se unir à sua esposa, como a esposa que deixa seu pai e sua mãe para se unir ao seu marido. Terceira pergunta. O catecismo da Igreja Católica fala que o coração humano é atraído por Deus. Essa atração é parte desta esponsalidade de Cristo? Foi a queima-roupa, não foi? João 12:32. Vamos ver como está a minha memória. O texto é: quando eu for elevado da terra, atrairei todas as coisas a mim. Vamos ver como está a minha memória. João capítulo 12, para responder como é que essa atração ela é exercida. João capítulo 12, versículo 32. Pronto. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Faz parte do jogo da sedução a atração. Houve um momento, a senhora aí do lado do seu esposo, apaixonada pelo seu esposo, houve um momento em que a senhora começou a se sentir atraída por ele, não só como amiga, por favor. Aqui já estamos tratando já no âmbito de namoro, de noivado e de casamento. E, aliás, a atração, se a senhora continua apaixonada, ele continua sempre atraindo a senhora. E a senhora continua sempre se sentindo atraída por ele. O senhor que está aí do lado da sua esposa, do seu namorado, da sua noiva, enfim, está se sentindo atraído, foi atraído. Atração é isso. Ele me chama. É como uma força que me leva a ele ou a ela. De sorte que eu quero estar sempre perto. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos os homens a mim. Aqui está a atração. Atração pela beleza da palavra, pela beleza dos poderes, da pessoa de Jesus, da sua misericórdia, da sua compaixão, do seu encanto. Jesus, no seu todo, o que ele diz, o que ele faz, o que ele é, a atração é mediante exatamente isto. Eu era uma criatura e vivia distante dele e algo me leva a ele. E chegando lá, ele me chama, ele me convida a renunciar ao pecado. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. E eu aceitei esse propósito. Segue-me e eu te farei pescador de homens. Eles deixaram as redes e seguiram. A atração foi fatal no bom sentido. Às margens do Mar da Galileia, Pedro e André, Tiago e João e os demais apóstolos, etc. Quarta e última pergunta. Cada vez que pecamos, podemos considerar que traímos o esposo da alma? Sim, sem dúvida alguma. O pecado é um golpe profundo nessa relação e ofende verdadeiramente o esposo. Sim, A resposta é sim, não tem para onde correr. Cada pecado, mortal, evidentemente, pecado mortal é uma traição ao esposo que sempre é fiel. E essa pancada, essa punhalada, esse golpe no corpo do esposo nos lembra o esposo traído e abandonado pela esposa no Calvário. Sim, a resposta é sim. Está terminando o nosso encontro. Desejo a você uma semana abençoada, que sua alma seja sempre desposada por Jesus e que a atração do doce hóspede da alma, do belíssimo esposo que é Jesus, leve você sempre a dizer:
sempre ele me atrai. Essa atração, eu quero que ela aconteça na minha vida, eu quero que o meu coração sinta-se sempre chamado, encantado, fascinado, apaixonado, completamente jogado no coração, no regaço do doce esposo, do doce noivo da minha alma, que é o meu Senhor e o meu Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço. Até o próximo encontro, se Deus quiser.